O tema ainda é aquilo que nós começamos semana passada, transformação, e hoje nós vamos ver o processo da transformação. Por isso eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. Neemias, nós estamos dentro do livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18, apenas esse versículo. Então, lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Pode sentar. Como eu falei domingo passado, e se nós continuarmos falando, e eu espero que sim, esse background é muito importante, não tem como mudar. Eu sempre tento contar algumas facetas, novas. Imagine você na situação de Neemias. Neemias, ele foi levado adolescente para o cativeiro por causa do pecado. Ele tinha uma família bem relacionada em Jerusalém. E não sei se vocês sabem, ele vai e é separado para ser eunuco. Significa que ele foi literalmente castrado. Então todo sonho, todo projeto dele como homem, formar família, tudo aquilo caiu por terra. E ele como homem, como judeu, principalmente o judeu que preserva muito essa questão, para ele talvez aquela situação poderia ter sido muito frustrante. E talvez ele poderia até pensar, por que Deus permitiu isso? O que Deus está querendo com tudo isso? Mas eu acho que se Deus chegasse para ele e fala: ô Neemias, o que eu tenho para a tua vida é tão grande, maior que uma família, maior que uma situação que você possa estar achando que está perdendo. O que eu tenho para você é a construção e a reestruturação da nação de Israel. Você vai ser o cara que vai estar no lugar certo, na hora certa, e você vai ser a pessoa que vai ser o meu instrumento para edificar os muros que já estavam caídos há anos, e numa fração de dias aqueles muros são levantados. Eu sempre acho que teve anjo ajudando ali, porque humanamente uma pessoa não conseguiria motivar tudo aquilo lá. Mas enfim, esse era o quadro de Neemias. Só que Neemias tinha algo a mais no coração, apesar dele não saber dessas coisas. Ele tinha algo que às vezes a igreja se perde, que é o temor de Deus. Às vezes nós achamos que temor de Deus é simplesmente você saber que Ele existe. Temor de Deus é de vez em quando você ler o Salmo 23 ou botar o Salmo 91 aberto para espantar os maus olhados, etc. O temor de Deus é de vez em quando você aparecer na igreja. Não, o temor de Deus não é isso, meu amado. Isso é consequência do temor de Deus. O temor de Deus é você ter uma vida de relacionamento com Deus. É você a cada manhã ter vontade, sede de ler a palavra de Deus. Durante o dia você ter sede de orar e falar com Deus. Não por necessidade, ou por medo, ou por barganha, mas por uma necessidade existencial. Você fala: eu sei quem é o meu Deus. Por isso que a oração de Neemias vai retratar muito isso. Uma pessoa que tem esse coração, uma pessoa que tem esse link com Deus, é uma pessoa que pode ser instrumento de Deus no momento que Deus precisar. Seja para restaurar uma nação, seja para restaurar um estado, seja para restaurar uma cidade, ou seja para restaurar uma família. A Bíblia, a mensagem que eu gosto muito, está assim: então apresentei a eles um relatório, aqui começa o versículo 17, vamos ser francos, a situação está muito ruim. Jerusalém está em ruínas, os portões estão todos queimados. Venham comigo, vamos construir os muros de Jerusalém, para que essa situação lamentável tenha um fim. Também contei a eles que Deus estava comigo e que o rei estava me apoiando. E eles responderam: então nós estamos com você, vamos começar. Logo estavam prontos para começar toda essa obra. Neemias, um homem de ação, gasta 4 meses jejuando e orando. Neemias não tomou uma decisão precipitada. Talvez uma das coisas que nós aprendemos nos dias atuais, aquilo que eu já falei, tem uma questão que a antropologia e a sociologia falam, que
que nós vivemos um momento da humanidade que é o imediatismo se faz presente. É a pipoca no forno de micro-ondas, como eu já falei, é a questão do WhatsApp, você manda uma mensagem que já está do outro lado, quase que do planeta, né? Então, essa dimensão desse imediatismo também, às vezes, nos faz achar que Deus vai se curvar a esse imediatismo. Eu sempre digo aqui, você precisa entender isso, que Deus não está preso ao imediatismo, Deus está preso ao propósito. Só que para esse propósito acontecer tem o processo. Então Deus, como eu já disse várias vezes aqui, Ele não quer apenas me abençoar ou te abençoar, mas Ele quer criar um coração onde Ele seja a bênção, onde Ele possa reinar como o Senhor da minha vida e da sua vida. Você pode caminhar, você pode ter a sua vida normal, você vai para uma faculdade, você vai para o teu trabalho, você caminha no shopping, você vai no cinema, você tem a tua vida normal. Só que existe um entendimento no teu coração que não existe o sagrado e o profano, porque tudo é sagrado. Porque tudo é sagrado. Essa semana eu estava lendo Spinoza, e Spinoza foi o cara que infelizmente contribuiu para a criação desse pensamento, né, que Deus não está preocupado, Deus não está nem aí, e que existe essa divisão. Eu estou preparando um estudo entre Spinoza, Francis Bacon, antes da reforma. Não sei se eu vou dar no aulão, mas eu tenho vontade. Como é que surgiu a cosmovisão? E quando você começa a ler esses autores, você começa a entender que a influência que eles trouxeram para a sociedade vai formatar esse pensamento que nós temos hoje. Agora, qual é o pensamento que nós precisamos ter? Qual é o pensamento que vai reger o meu coração? E é por isso que nós precisamos entender que isso aqui não é apenas um livro. Spinoza fala que isso aqui é um livro de lendas e contos fabulosos, como muitos clássicos. Você pode talvez encontrar outras pessoas que dizem que isso aqui pode ter erros, porque foi escrito por homens. Eu dou aula desde 1988 de exegese, hermenêutica, hebraico e grego. E eu posso te garantir, meu amado, que todas as tentativas de desmistificar, desconstruir ou negar a Bíblia já caiu por terra. Mas o problema é que nós não vemos isso, nós só escutamos a notícia ali, né? A igreja está falida, a igreja está assim, e nós não olhamos o todo. Neemias era uma pessoa que conseguiu entender isso, e porque ele entendeu, ele foi para a ação. Mas qual foi a ação de Neemias? Eu vou entregar o meu casamento para Deus, eu vou entregar a minha família para Deus, eu vou entregar a minha vida para Deus, eu vou entregar as minhas finanças para Deus, eu vou entregar o meu projeto profissional para Deus, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou caminhar com Ele. Meu amado, a oração, entenda bem, Deus necessita dela? Não. Deus é onisciente. A palavra de Deus no Salmo 139 fala que Ele sonda o meu coração e Ele sabe o que está nos meus pensamentos. A palavra de Deus fala que nem aquilo que eu ainda pensei, Deus já sabe o que eu vou pensar. Olha que loucura, né? A loucura gospel. Então, é isso aí. Você nem pensou, mas Deus já sabe o que você vai pensar. Ué, então por que eu vou orar? Se Deus já sabe o que eu vou pedir na oração, por que eu vou orar? A oração não é para Deus, a oração é um exercício de fé para mim e para você. É uma disponibilidade de tempo, é uma priorização das minhas atitudes, é uma entrega daqueles minutos que nós falamos, Senhor, eu estou nesses minutos declarando com os meus lábios, eu dependo de Ti. Você já tentou ver no seu smartphone quanto tempo você usa diário nas redes sociais? Ele marca. E aí você pega aquele número lá que você usa, que o smartphone marca, e me responda, daquele tempo, quanto tempo você tem lendo a Bíblia, orando, ou simplesmente colocando uma adoração e buscando ao Senhor? Meu amado, e é interessante que existem músicas boas, cristãs, até um metal, um heavy metal, um rock and roll. Eu corro 5:30 da manhã com um rock and roll gospel, bem pesado, que fala de Deus, que fala de sonhos, que fala de projeto. Tem um lá que é muito pesado, que fala assim, que o teu coração, né? O autor fala, que o meu coração seja o lugar de Deus. Mas também tem blues, hoje eu vim para cá escutando blues. Tem blues, tem para todo gosto, só não tem sertanejo de pagode. Mas tem para todos os outros gostos. Então, essa questão, a gente só precisa talvez fazer uma consciência crítica. Ah, por que o senhor está falando esse assunto
de jejum para cá? Porque uma das formas que nós podemos jejuar, ou conectar, ou estar ligado a Deus, sabe o que é? Encher o meu ouvido, ou os nossos ouvidos, de louvores. Mesmo que eu esteja trabalhando, o ambiente é outro, meu amado. E eu vou te desafiar. Você chegou no ambiente pesado, lá no teu escritório, coloca um sonzinho de adoração bem baixinho, ninguém precisa escutar. Aos pouquinhos você vai ver, parece que aquela fumaça que estava, aquele peso vai embora. Porque é uma questão sine qua non, é matemática. Aonde a luz chega, as trevas saem. Ah, mas aquela música, meu amado, é o teu coração que está dizendo, Senhor, com essas letras eu quero te adorar. E aí a gente tem que pesquisar. Às vezes eu estou olhando algumas coisas de música, eu vejo lá, curtido por Guilherme Stica. Opa, esse aí é meu discípulo. Curtir rock and roll, curtido por Guilherme Stica. Oh, esse cara aqui é bom, né? E é gostoso saber que também tem pessoas que curtem um bom rock and roll. Mas vamos lá. Precisamos orar com a mesma humildade e fé que Neemias demonstrava. Talvez o segredo da entrega de Neemias não é que ele fala, Senhor, aquele povo, Senhor, eles merecem. Não, Neemias começa a falar, Senhor, eu não consigo conviver com essa realidade. Eu não consigo entender o que está errado, mas eu penso que é isso, então eu vou confessar. Eu vou confessar. A mensagem de hoje vai falar daquilo que o Guilherme nos levou a fazer, confessar. Se lembra? Bem no comecinho, acho que na segunda música, nós confessamos. Aquilo que o Guilherme falou sobre profetizando ossos que se tornem soldados. É aquilo que Neemias fez isso. Neemias, ele olhou para aquela estrutura toda, quando ele recebe a notícia, ele fala assim, não é isso que Deus tem para a minha vida. Não é isso que Deus tem para o meu casamento. Não é isso que Deus tem para a minha vida profissional. É um inconformismo. Nós precisamos ser inconformados no sentido de não aceitarmos, não é brigar com Deus, não é lutar contra Deus, não é criarmos uma fantasia, mas é nós entendermos que é um projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando você entende isso, meu amado, você começa a compreender que às vezes nós perdemos porque nós não sabemos nos posicionar. Quem tem acompanhado o aulão, nós estamos estudando sobre batalha espiritual. E é um assunto muito gostoso, mas é um assunto que eu tenho falado que a necessidade, não é de você sair aí feito um maluco, beleza, né? Como dizem vocês, matando demônio, amarrando demônio. Não é isso que a igreja foi chamada. A igreja foi chamada para ser luz, e aonde a luz chega, as trevas saem. Só que a igreja também foi chamada para ter um entendimento. E hoje de manhã eu contei algumas questões que começaram lá da Cesar Alvim, e que se estendeu até aqui. E se você pegar, criar quase que uma reta da onde nós estávamos, praticamente nós simplesmente passamos do outro lado literalmente, como eu preguei várias vezes, o pastor Antônio Rezende, o Papa Tony pregou, o Papa não, para quem não sabe, é Papai Tony, tá? Nós chamamos ele de Papa Tony. O Papa Tony pregou, dizia que nós como igreja precisamos passar do outro lado. Talvez eles nem sabiam, eu também não sabia o que estava falando, mas Deus sabia o que estava sendo profetizado. Então, é aquele momento que nós precisamos demonstrar que nós dependemos de Deus, mas nós também cremos em Deus. Então, Deus promove a reconstrução da nossa vida, nossa família, nosso ministério, da nossa cidade, através do cumprimento do nosso propósito. Meu amado, qual é o teu propósito? Não virou coach, nem virou terapia grupal. Quero te fazer uma pergunta, qual é o teu propósito? Se você não sabe, eu vou te dizer que eu tenho certeza. Eu e você fomos criados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus não precisaria criar a humanidade. Deus projeta um ser para que ele pudesse habitar nesse ser. É isso que deixou os anjos com inveja. Os anjos relacionavam com Deus, conversavam com Deus, via a Deus. Mas somente eu e você tivemos o privilégio de recebermos e sermos morada do Altíssimo. Você já pensou nisso? Esse é o propósito de Deus. O que o diabo faz? Não, eu não posso aceitar isso, isso é muito para mim, eu vou destruir o plano de Deus. E ele introduz o pecado. Aí Deus fala o seguinte, e agora, tudo meu sonho perdido, oh Deus, ele mesmo grita para ele mesmo, oh Deus, o que eu faço? Não, Deus fala o seguinte, eu já sabia. Por isso, meu filho, está pronto? Estou pronto, pai. Então você vai lá, você vai começar um processo, você vai morrer pela humanidade, e você vai
resgatar a humanidade. Está disposto? Vai ser difícil, pai? Vai ser muito difícil. Tanto é que ele fala: pai, por que me abandonaste? Você já pensou essa frase? O Filho do Deus Altíssimo olhando, dizendo: pai, por que tu me abandonaste? Pai, eu tenho sede. Mas ao mesmo tempo ele olha para nós, no mundo espiritual, e ele vê o Silas lá, né? Ele na cruz, olha o Silas, né? Cara bonito, hein, pai? Aí ele olha para o Silas e fala assim: perdoa-lhes, porque ele não sabe o que fala. Literalmente, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Perdoa, Senhor. Meu amado, naquele momento que o Senhor Jesus fala isso, eu e você estamos nessa beleza aqui. E é isso que nós precisamos entender, isso é o nosso propósito. Então não caia no conto do vigário: o teu propósito é salvar a cidade, o teu propósito é ser o grande. Não, pode ser que Deus tenha, mas o propósito primordial, eu e você fomos criados para a honra e para a glória do nome dele. É isso que nós precisamos entender. A oração registrada no capítulo 1, versículos 5 a 11, que é o que antecede esses versículos, acontece no final desses 4 meses e revela as principais convicções, seu conhecimento sobre Deus e sobre a realidade da situação. Se você quiser saber mais sobre essa oração, domingo passado eu falei sobre ela. E Deus, Neemias fala: Deus, tu és um Deus grande. Neemias reconhece o poder de Deus, a grandeza de Deus. Neemias não acha que Deus, o que aconteceu? Onde é que estava? Não, Deus, ele fala: eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso a oração de Neemias tem um endereço certo. Ele tem um endereço certo. Deus grande, Deus poderoso. Às vezes nós começamos a orar: Senhor, nós vamos para as lamentações. Literalmente, nós estamos naquela parte dos muros das lamentações. E às vezes nós não somos capazes de olhar para Davi, Jeremias. Pensa Jeremias. Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, você vai ser o cara, você vai ser um grande pregador, você vai pregar para as nações. Deus, mas eu não sei pregar. Jeremias era gago. Ele falou: eu sou gago, Deus. Não, eu vou colocar as palavras na tua boca, você não vai gaguejar. Então eu estou pronto. Foi preso. Aí lá no calabouço, Jeremias fala assim: oh Deus, o que é isso que o Senhor aconteceu? Por que o Senhor permitiu tudo isso? E ali no calabouço, Jeremias começa a ditar cartas, e talvez a carta mais linda, o momento mais lindo, é quando Deus fala para ele: escreva aí os meus pensamentos para Monte Hebron. Não é pensamento de tristeza, fracasso, ou de tragédia, ou de falência, mas é de bênçãos e prosperidade. É isso que eu tenho. A oração tem confissão. Qual é a confissão que nós fazemos nas orações? Senhor, tem misericórdia, abençoe. Eu sempre brinco que tem pessoas que oram 3 vezes por dia, né? Quem já ouviu isso vai ouvir de novo. De manhã, ora: Senhor, abençoe esse dia em nome de Jesus, amém. Tá assim, livra Rondon, né? Deixa eu transitar bem, que ninguém venha me fechar em nome de Jesus, amém. Aí na hora do almoço, o Senhor queima toda a caloria, porque eu estou gordinho em nome de Jesus, amém. Aí à noite faz a terceira oração: Senhor, que nenhum demônio pega no meu pé em nome de Jesus, amém. O cara ora 3 vezes por dia. Isso é mantra. Não é isso que Deus está falando. A oração tem confissão. Confissão de quem é Deus. Eu sei que tu és Deus. A confissão minha, eu sei que eu sou um fracasso. E a confissão de reconhecimento. Eu sei que se o Senhor não estender a tua boa e poderosa mão sobre a minha vida, nada disso tem sentido. Nada disso vai me levar a lugar algum. É aquele momento que nós reconhecemos. Então a oração tem um pedido prático baseado em uma promessa. O que ele fala? Senhor, segundo a tua palavra, que disseste a Moisés, o Senhor disse que esse lugar era nosso. O Senhor disse que é uma bênção sobre nós. Então, Deus, eu estou simplesmente pedindo essas bênçãos. Mas quando o Guilherme falou que você entrega o dízimo, sabe que oração você pode fazer? Senhor, na legalidade da tua palavra, todo devorador está repreendido e anulado em nome de Jesus. Você pode, porque é a palavra de Deus. Você pode dizer: Senhor, eu quero ser abençoado. É a palavra de Deus. Senhor, eu quero estar por cabeça, não por cauda. É a palavra de Deus. Mas também é a palavra de Deus: quebrantamento, humilhar, entregar, confiar, buscar. Também isto é a palavra de Deus. Então, quando você ora, você
ora para Deus, confessando, mas você tem um pedido baseado naquilo que Deus ministrou na sua vida. Em outras palavras, ele estava dizendo algo assim: nós quebramos a nossa aliança com o Senhor, nós abandonamos em troca de outros deuses que nos pareciam mais agradáveis, porque o pecado é agradável, a consequência dele que não é, mas o nosso relacionamento com o Senhor vai além, é mais profundo. Nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, confiando no fato de que o Senhor é um Deus de misericórdia. Queremos voltar para o Senhor. Queremos voltar ao primeiro amor. Queremos voltar. Tanto a mensagem de hoje, como a mensagem do domingo passado, ela é fruto da música que o Márcio Anansi cantou. Eu até ia colocar de novo mais uma estrofe, mas assim não. Mas uma das coisas que a música fala, domingo passado, eu quero ouvir a voz daquele que eu conheço. Talvez é isso que Jeremias está falando, Senhor, nós queremos voltar, nós queremos ouvir a Tua voz, porque a Tua voz nós conhecemos. É esse tipo de relacionamento que Neemias vai buscar. E ele fala, aí quando ele começa a dizer para o povo, tudo isso é, aquele momento, como é que vai ser? Ele fala o seguinte, olha, a mão do meu Deus me fora favorável. Em algumas versões está, a boa mão do poderoso Deus estava sobre a minha vida. A palavra no hebraico é a palavra tob, não de tod, tá? Tob, que significa ser bom, ser agradável, estar alegre. Olha quanta coisa, ser benéfico, ser amável, ser favorável, estar feliz, ser correto, até correto. Eu poderia dizer que Neemias disse, a mão de Deus para mim foi correta. Abriu todas as portas, a mão de Deus para mim me fez estar feliz, me trouxe todas as promessas à existência. A mão de Deus sobre mim foi amável. É aqui que você tem as várias versões da Bíblia. Então você tem a King James que vai escolher uma palavra, você tem a Corrigida e Fiel que vai escolher outra palavra, você tem várias da João Ferreira que vai escolher outras palavras. Mas todas elas vêm da mesma etimologia, então não existe Bíblia errada. Não existe Bíblia errada. Existe uma que está sendo lançada, chamada uma Bíblia favorável a uma determinada situação, mas é só você ver se é João Ferreira. Tá? Então, quando você olha para isso, você tem que entender que o que Neemias está falando é algo tremendo. A fidelidade de Deus foi a base da esperança de Neemias. O que Neemias tinha de esperança não era numa esperança vazia, né? Aquilo que Chico Buarque cantava, né? A esperança do cowboy, né? Que a noiva do cowboy morre, o cavalo morre. Não é essa a esperança. Uma esperança frustrada. Uma esperança na convicção de que eu sei quem é meu Deus. Uma esperança na convicção que eu sei aquilo que Deus tem de sonho, de projeto para a minha vida. Essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança para a minha vida particular, para a vida da Ângela, para a vida do Malik, para a vida da Cadija, para a vida dessa igreja. É a minha esperança. Porque como pai eu sonho, como pai eu oro. Eu olho para essa casa e eu tenho esperança. Eu oro por vocês de madrugada, não porque eu sou obrigado a orar, mas porque é um privilégio apresentar vocês para Deus, porque esse é o meu chamado. O meu chamado não é simplesmente pregar é fácil. O meu chamado não é ficar atendendo ali é fácil. Mas tomando chimarrão. Esse friozinho foi uma beleza. Mas eu entendo que a base do meu chamado é pedir que a esperança de Deus esteja no coração de vocês. Que a esperança de Deus possa fazer toda a diferença na vida de vocês. E que essa esperança possa construir uma verdade existencial, onde nós não seremos levados pelas circunstâncias, onde eu não vou olhar os muros destruídos, caídos, e entrar em pânico, onde eu não vou entrar em desespero por uma situação que talvez eu não estou entendendo. Mas eu vou dizer, eu sei quem é meu Deus. Eu sei que o meu Redentor, como Jó fala, está vivo. Ou como Davi fala, eu sei que Ele é o meu refúgio. Ele é o meu guardião eterno. Talvez seja esse entendimento. Paulo, quando está sendo questionado, ele fala assim, graças a Deus que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ele vai escrever aos Romanos, sou mais que vencedor, posso todas as coisas em Filipenses. E ele vai escrever depois em Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A esperança de Paulo, as convicções de Paulo, era baseada na palavra de Deus. Deus está nesse negócio.
Ele é o maior interessado na restauração dos nossos projetos, da nossa família, das nossas finanças e da nossa igreja. Meu amado, entenda isso. Deus está nesse projeto. Você precisa compreender essa verdade. Porque senão eu estou pregando aqui que nem um palestrante. Foi bacana a palestra? Foi, legal. Me deu uma autoestima. Né? Eu saí de lá mais animadão. Eu saí de lá trem-bala. Né? Mais quente que fervendo. Então, não, acho que eu mudei a frase. Que pode vir quente que eu estou fervendo. Né? É o contrário, a jovem guarda. Né? Mora. Então, quando você começa a olhar para essas questões, é entender aquilo que o Senhor projetou. Na mensagem do domingo passado eu falei, né, como que é a cabeça de um arquiteto. A Nancy está ali, eu ia apontar aqui. Como é que é a cabeça de alguém que chega, às vezes, vê um monte de entulho, né, mas ele consegue olhar para aquele entulho e ver uma obra de arte. Tem uma passagem que eu gosto muito de uma pessoa que estava caminhando com seus discípulos, ele era professor de arte, e aí ele para num monte de lixo, ele fala, me traga aquela obra de arte. E aí os alunos começam a olhar, mestre, só estamos vendo um monte de lixo. E ele falou, isso mesmo, me traga esse monte de lixo que eu projetei, e eu imaginei uma obra de arte para sair nas minhas mãos, eu vou fazer desse lixo uma obra de arte. Meu irmão, você já pensou o que Deus sonhou para a minha vida e para a sua vida? Neemias entendeu isso, Neemias entendeu que Deus não precisava de Jerusalém física, que já tinha Jerusalém celestial. Mas assim mesmo Neemias entendeu, não, mas é uma promessa para aquela cidade. Há uma promessa para nós que somos descendentes de Abraão. Senhor, então eu quero reviver os teus sonhos. A reestruturação dos muros, a reconstrução dos muros. E o mês de agosto nós vamos pregar sobre paredes do coração, muros que precisam ser restaurados. E nas quartas-feiras, tá, o Jussier, o Alexandre e a Tatiana vão pregar temas sobre esse assunto. Porque enquanto o mundo fala que agosto é o mês do desgosto, nós vamos profetizar que agosto é o mês da bênção, é o mês da alegria, porque nós queremos ver e declarar que Deus está nesse negócio. Novamente, a importância de não focar nos problemas ou oposições, mas em Deus, pois a bênção divina é a base para a reconstrução. Como é que eu vou reconstruir qualquer área que eu citei aqui? Quando eu e você entendermos que quem traz a existência é Deus, quem faz a diferença é Deus, quem traz a alegria de viver e nos leva de volta ao projeto original que Ele tem para a minha vida e para a sua vida é Deus. Eu posso ser um instrumento, eu posso ter as minhas questões físicas. Deus não chegou lá e fez assim, os muros começaram, né? Como alguns filmes de ficção, tá, a ser reconstruído. Não. Deus provavelmente tenha capacitado aquele povo. E eu repito o que eu falei no começo, é da oração. Quem já foi para Jerusalém, já viu o tamanho daquelas pedras? É muito provável que tinha um monte de anjo infiltrado. Anjos infiltrados para fazer aquela construção, porque não tem explicação. Quantas vezes tem anjos infiltrados fazendo a obra de Deus em nosso favor, e às vezes você está ali como aquele elefante com a formiguinha. Sabe a história do elefante e a formiguinha? O elefante e a formiguinha passaram naquela ponte, né, do Indiana Jones, lá, aquela ponte de corda, do primeiro Indiana. Né, tá? E de repente a formiguinha olha para trás, a ponte está chacoalhando, né, por causa do peso do elefante. Aí a formiguinha bate assim no elefante. Viu só, cara, como é que nós chacoalhamos essa ponte? É mais ou menos assim. Quem não entendeu a piada, por favor, ria. Para quem não entendeu, o elefante é pesado, balançou, a formiguinha não pesou, então, mas eles são mortos. Tá, mas amém, vamos lá. Aí eu já falo assim, Silas, você é tão sério, que quando você conta piada, o pessoal leva 5 minutos para pensar se é piada ou sério. Você chega assim, vou contar uma piada. Mas vamos lá, amados. Levantemo-nos. A palavra levantar, a palavra kuon, tá? Levantar para uma missão, resistir. Eu gosto mais, eu penso que talvez seria melhor essa expressão, resistir, ou então buscar algo perdido. Por que resistir? Porque daqui a pouquinho vai levantar oposição.
Sempre quando você se posiciona, levanta a sua posição. Ah, então eu não vou me posicionar, pastor, porque se eu levantar, se eu me posicionar, o diabo vai... Não, meu irmão, não é isso. Você deixa de subir a níveis. Você vai conquistando níveis. Nós vamos começar a aula de karatê aqui, né? Tá só esperando o Tony chegar, né? E aí você não dá para chegar no faixa preta, né? Mas nós precisamos começar. Qual é a primeira faixa? Branca? Branca. Nós começamos ali. E cada vez mais vai tendo o desafio. Ô Cairo, desculpa a brincadeira, mas é verdade. O pessoal está falando assim que não quer fazer karatê porque você está barrigudo. Ué, mas se karatê ganha a barriga? Ah, é músculo. Eu vou fazer karatê, oh, Deus, me perdoa, viu, cara? Mas eu tenho liberdade com ele, viu, amado? Vamos voltar aqui. Buscar o que está perdido. O que nós buscamos? Eu gosto de pensar que o que Neemias estava dizendo aí, gente, vamos buscar o projeto de Deus. Os muros estavam quebrados, a cidade estava fragilizada e vulnerável ao ataque dos inimigos. Há 3 coisas que acontecem quando o muro da cidade está quebrado. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal não funciona. Porque todo julgamento da cidade era feito fora dos portões. E você pode ler lá a história de Ruth. Todo julgamento era feito fora dos portões. Por isso que nas cidades refúgio havia anciões e sacerdotes que não estavam em Jerusalém, estariam numa dessas 5 cidades, ajudando. Sim, o espiritual sempre caminhou com o jurídico, ajudando a trazer um bom entendimento. E foi no século XVI que essa coisa começou a ser quebrada, o laico, entrou o laico. Mas, meu amado, a igreja tem um papel sim. Então, quando os muros estão quebrados, primeiro não tem justiça. Tá? Então, talvez os muros do Brasil estejam quebrados e nós precisamos estar orando espiritualmente. Quando esses muros estão quebrados, a cidade está à mercê dos inimigos. Qualquer um pode entrar e atacar. Quando os muros estão quebrados, isso é o mais importante. Quem mora ali, porque está debaixo do jugo do medo, vive uma constante luta com a sua integridade. Com a sua integridade. Porque o medo é um ladrão de sonhos. O medo acovarda as pessoas. O medo bloqueia e traz procrastinação. Então, olha quanta coisa que esse muro pode representar no espiritual. E Neemias sabia. E isso eu falei do físico, mas nós podemos colocar cada uma dessas coisas também no paralelo espiritual. Então, a tarefa era grandiosa, a destruição tinha sido grande e as pedras a serem erguidas eram enormes. Por isso que eu comecei falando, eu acredito numa intervenção. Porque quando você começa a fazer, quando que Deus abriu o Rio Jordão? Aquela geração só tinha escutado do Mar Vermelho. E eu já falei que aquela geração não tinha visto o mar, eles nasceram no deserto. Eles não tinham visto a abertura do Mar Vermelho, eles só tinham escutado. Aí, de repente, Josué fala assim, vamos entrando. Porque ainda pelo menos lá atrás, Moisés levantou o cajado, abriu. E eu, pode ir que eu estou segurando, mais ou menos assim. E ali não. Ali foram os sacerdotes, começaram a pisar e a louvar ao Senhor. E o rio foi se afastando. E eu já disse aqui que eles passaram no mês de enchente, ou seja, era quando as águas estavam agressivas. E aquele povo, e aqui que nós fazemos? Vamos, aqui não tem alguém segurando na vara, porque de repente o que estava já na metade para trás, os levitas estavam lá na frente. E se essa água fechar? Sabe qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Primeiro você começa a marchar, para depois Deus trazer a bênção. O que foi que nós pregamos domingo passado? O espiritual age no natural. Primeiro você começa a orar, você começa a profetizar, você começa a declarar atos proféticos. Nós vamos ter atos proféticos aqui. E você tem que fazer isso, meu amado. Eu tenho algumas coisas aqui, se eu pegar minha carteira, tem uma nota de $, falso, que é xerox. Mas que nós fizemos um ato profético aqui. Eu tenho ela até hoje. Sabe por quê? Porque nós oramos, nós profetizamos. Pastor, o senhor isso é cabala, isso é misticismo. Meu amado, você pensa o que você quiser. Mas se eu orei e eu falei, Deus, que colocar essa carteira, o Senhor vai abrir as portas, vai dar legalidade, então amém. Quando nós oramos por esse bairro, meu amado, contei ainda hoje de manhã no aulão de novo.
nós profetizamos, nós declaramos. Então, quando você começa a profetizar, o problema nosso é o que eu falei no começo da mensagem, o imediatismo. O imediatismo. Porque nós queremos orar e Deus responder amanhã. Só que Deus quer trabalhar nos nossos corações. Edifiquemos, a palavra banar, ou banar, estabelecer, trazer de volta ao projeto original. Vamos pegar o projeto original, que é a palavra lá de trás, né? Levantemos-nos e vamos trazer ao projeto original. Reedificar, que seria a melhor tradução. Os muros significa a volta de uma vida comunitária segura na cidade, que era o centro da vida espiritual. Então, a construção daquele muro iria trazer segurança, todo medo iria sair, iria trazer justiça, e os inimigos não teriam como entrar para roubar ou saquear. E com isso, a identidade daquele povo seria resgatada. Deus quer curar as nossas feridas. Deus quer curar as paredes do nosso coração. Deus quer curar a minha vida e a sua vida, para que nós possamos viver essa identidade e essa conexão com o mundo espiritual. Por isso que Paulo, ele vai escrever aquilo que nós falamos hoje. Olha, eu sei a dimensão do que acontece aí, mas você precisa entender que nós estamos nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais nós acessamos através das orações. E aí é quando, só que nós queremos só acessar para pedir. Mas Deus quer acessar para que você tenha relacionamento. Imagina Deus, né, nas regiões celestiais, aí você chega correndo em oração. Deus, eu estou precisando de um negócio daí. Aí Deus te abençoa, você pega, bum, aí o anjo, ele já foi embora? Ele não ficou nem para conversar? Não. Ele veio só para pegar a benção. Terrível isso. Só que às vezes nós corremos o risco de fazermos isso. De entrarmos só para pegar a bênção. Você pensou que coisa horrível? O teu filho chega em casa correndo, papai, me empresta o carro, né? Aquela música da Rita Lee. Papai, me empresta o carro, papai, me empresta o carro. E entra, me dá. Pois sai, pois volta, nada. Alguém falou, mas o teu filho não tem relacionamento? O que Deus quer que você entre, sente com Ele, louve, tenha comunhão, tenha relacionamento. Você sabe o que George Miller fazia? Ele cuidou de um orfanato com 3.000 crianças. E ele pergunta para ele, George, está faltando isso? Não está faltando nada. Vamos orar para isso? Não vamos, não. Nós vamos orar, louvar a Deus. Porque Deus sabe o que eu preciso. Eu sei que eu preciso pedir, mas eu quero gastar o meu tempo em adoração. Porque Deus vai trazer a existência. E nunca faltou nada naquele orfanato. Quando eu abri uma casa de recuperação em Curitiba, eu presenciei isso. Uma vez todo o alimento acabou e a pessoa chegou para mim, eu acho que eu já contei essa benção, chegou para mim, eles me chamavam de tio Jack, uma longa história. Tio Jack, acabou toda a comida. E eu, na mesma hora, eu achei que era para fazer um jejum. Falei, vamos fazer um jejum, amado. E aquele grupo, não, o senhor acabou de pregar um Deus que faz isso, um Deus que faz aquilo. E eu já comecei a achar que era revolta, né? Era aquilo que acontece nos navios, né? Aquele subordinado. Tem outro nome, né? Hã? Motim. Os amotinados lá começaram a levantar um motim contra a minha pessoa. Só que aí Deus falou, fica quieto que eu estou nesse negócio. E eu já contei que um político estava dando almoço ali perto, e esse político tinha convidado um monte de pessoas, não foram. E aí todo aquele alimento que ele tinha, levaram lá para a casa de recuperação. E ele estava orando para Deus trazer filé mignon. E naquele dia chegou um estrogonofe de filé mignon. Foi o segundo estrogonofe melhor que eu já comi na minha vida. O primeiro foi da Laís. Eu acho que Deus falou, Silas, você vai comer isso aqui, a receita principal eu vou mandar para Uberlândia. Onde é que é Uberlândia? Você vai saber. Meu amado, é quando você consegue entender, e essa experiência é tremenda, porque essa casa de recuperação poderia contar mais detalhes. Nós fizemos tudo, porque eu tinha acabado de ler a biografia de George Miller. E eu falei, Deus, eu não sei se eu tenho a dignidade, ou se eu sou tão querido como George Miller foi, mas eu quero
que o Senhor abençoe e não deixa faltar nada. E Deus nunca deixou. A vitória vem de Deus, mas nós precisamos empunhar as ferramentas de trabalho e as armas de combate. É preciso se dispor e reedificar. Deus poderia, repito, fazer aqueles muros levantarem. Mas o que Deus queria é a participação dos homens. Então, reconstruir a vida, meu amado, requer tomada de decisão. Reconstruir qualquer área da minha vida requer você fazer uma análise. O que eu preciso? O problema nosso é que às vezes nós não paramos. Eu já preguei quantas vezes aqui, seja como o cego Bartimeu. Jesus chega para ele, o que você quer? Eu quero ver. Ele não fica surpreso com a pergunta, ele não fica pensando aqui que eu vou pedir, o que eu vou pedir. Ele sabia o que ele queria. Aquela mulher da hemorragia, lá 18 anos, que ele toca as vestes de Jesus, somente o talite de Jesus. Jesus sabia que ela tocou, sabendo o que ela queria. Então, meu amado, o que você precisa? O que você busca? Se Deus mandasse os anjos aqui agora recolher as nossas orações, quais seriam os teus pedidos? Ah, pastor, é tanta coisa. E não seja humilde, gospel. Tu sabes, Senhor. Não. Seja específico. Senhor, eu quero restauração no meu casamento. Eu quero restauração na minha família. Casamento, você, tua esposa, família, você tem filhos. Eu quero restauração dos projetos teus para os meus filhos. Senhor, eu quero restauração da minha vida profissional. Senhor, eu quero recurso financeiro. Nós vivemos num mundo onde o dinheiro é a base. Deus não tem dificuldade. Mas coloque isso. Reconstruir a vida requer planos. Quais são os teus planos? Deus, eu vou começar a ler as cartas de Paulo. Senhor, eu vou começar a ler os Salmos. Senhor, eu vou começar a ler Gênesis. Porque você vai ver que no princípio era Deus. E no princípio Deus criou todas as coisas. Mas tenha o hábito de leitura. Ah, mas às vezes eu estou lendo e não estou entendendo nada. Às vezes você não vai entender mesmo. A tua mente cognitiva, cartesiana, talvez não entenda nada. Mas o teu homem espiritual entende. E amado, pode ter certeza disso. É que nem aquele cara que terminou de malhar, tomou um whey, uma creatina, ele sai até assim. Ele entra assim na academia e sai até assim, né? Mas isso acontece depois da leitura, né? Ele sai até... O que eu falei errado? Alguma coisa? Ele sai até assim, né? Que foi? Acabei de ler a palavra. Acabei de ler a Bíblia. Mas o que você leu? Eu li Filipenses. Aí ele vai para a Jovem Guarda, né, Ailton? Pode vir quente que eu estou fervendo. Aí ele consegue entender. Reconstruir, meu amado, requer persistência. Problema nosso que nós falhamos. Problema nosso que nós cansamos. Nós somos aquela pessoa que fala que no próximo mês vai começar o regime, ou na próxima segunda-feira vai começar a dieta, ou então aqueles que prometem no ano novo, esse ano eu vou fazer minha pós-graduação, esse ano eu vou ler tantos livros, esse ano, aí coloca, aí vem na passagem de ano e fala, e chora, aí pede para Edinalva orar, e aí Edinalva ainda chora, chorando, só que ela vai para casa e não cumpre. Aí Edinalva, não, eu chorei à toa. Clamei à toa. Por mais que a Edinalva, por mais que qualquer pessoa ore, se você não colocar em prática, não vai funcionar em nenhum momento. Então, meu amado, o que eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus? Para mim também. Que venha sobre a nossa vida a estratégia necessária para este tempo de reconstrução dos nossos valores. Integridade, sucesso, e relacionamento com Deus através da sua palavra.